Olá, bem-vindo ao canal Academia e Mercado. O nosso negócio é produzir e distribuir informação privilegiada para que você e sua organização possam ser cada vez mais competitivos. Se esse tipo de conteúdo te interessa, então clica no link aqui em cima, te inscreve e ajuda a divulgar o nosso canal. Agora, aproveita o episódio de hoje. Hoje vamos falar sobre reconhecimento facial, o último episódio dessa série da temática que nós tratamos ao longo do mês de março. Para encerrar, nós temos a honra de receber aqui o professor Fukushima. O professor Fukushima é coordenador do Laboratório de Percepção e Psicofísica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Professor Fukushima, bem-vindo ao canal Academia e Mercado. Boa noite, Jean. É um prazer meu de estar junto com você aqui nesse programa. Professor, conta para nós um pouquinho o trabalho que vocês desenvolvem lá no laboratório, enfim. Bom, como coordenador do Laboratório de Percepção e Psicofísica, né, a minha área de pesquisa é um pouquinho mais percepção e reconhecimento de face. Tem outras linhas, né, na área de percepção do espaço, né, e utilização e aplicação de métodos psicofísicos numa área mais global, né? Bom, mas o meu tópico, talvez, é entender, primeiro, né, dentro da minha área de pesquisa, é entender como que a gente percebe a face e como que a gente reconhece essas faces, né? Então, a gente tem que entender como que o nosso sistema visual funciona e o nosso cérebro funciona para processar essas informações que vêm através da retina, né? Através dos nossos olhos, né? Então, a gente tem que entender, por exemplo, que nós temos uma tendência, né, se você ter pesquisas que nessa área, e desde que criancinha, por exemplo, recém-nascido, já tem uma tendência de ter certa tendência de preferir olhar para coisas que parecem com faces do que coisas que não parecem com faces, né? Então, geralmente, você já tem um circuito ou uma estrutura neural que parece que favorece a percepção, a preferência por um determinados estímulos que a gente chama de face. Bom, por que a face, no caso, é tão importante? Porque ela tem uma importância de carregar muitas informações no aspecto de importância social, né? Então, por exemplo, a face você pode ter a identidade, o reconhecimento da pessoa, né? Através dela. Você pode falar sobre, por exemplo, qual que é o sexo dessa pessoa, tá? Qual que é o humor que ela apresenta, né? Ou a expressão emocional que ela pode ter. Pode mostrar também tendências que a pessoa vai se sentir mais, uma face que se sente atraída ou não por ela, quer dizer, atratividade, né, em termos de beleza, né, na parte estética, né. Esses são alguns. E outra coisa que você pode fazer outras leituras a partir dela, né, a forma de como que você expressa através da comunicação oral, e a partir daí você pode tirar inferências a partir da pessoa, né. Então, quer dizer, você tem a face como estímulo, ela é um estímulo extremamente importante para o humano, tá? Então, para as pessoas é um estímulo extremamente importante para o comportamento, para a mediação dos comportamentos sociais. Então, isso é bastante importante porque as pessoas se preocupam em estudar face, tá? Dentro desse processo de percepção de face, a gente tem que saber que a informação que chega até a retina, ela vai passando através de neurônios, né? Quer dizer, impulsos nervosos, porque essa imagem que cai sobre a retina, ela vai, como chamamos? Ela vai desensibilizar fotorreceptores da retina. Esses fotorreceptores vão transduzir essa informação, que são imagens de claro, escuro, que nem uma máquina fotográfica, né, uma câmera de vídeo, por exemplo, e ela vai transduzir através dos neurônios essa informação em impulsos nervosos a determinadas áreas do cérebro, em várias etapas, né, até chegar numa área que é a córtex, chamada de córtex visual, que é a parte occipital, né, e você tem duas grandes vertentes de informação processada a partir dessa área. Uma que é na vertente dorsal, que ele vai responder aqui onde a gente percebe as coisas, quer dizer, localização, principalmente, e aspecto de comportamento espacial, e uma outra vertente do sistema visual que vai para a parte ventral, que ele está relacionado com as funções. O que é que você percebe? Tá? A face e objetos estão todos juntos aí. Tanto que a face, em termos de processamento visual, é considerada como um objeto, como qualquer outra coisa. Só depois se diferenciam em determinadas áreas e funções mais específicas, né?
mas ela está dentro da área de processamento de objetos, né, que é a parte ventral, a função do sistema ventral do sistema visual. Você tem uma área que você tem especificamente para processar a informação facial, né, o Fusiform Face Area, em inglês, né, a área fusiforme da face, ou de percepção de face, né. Essa área é bastante importante, porque ela especificamente responde, ou prioritariamente, a estímulo de face. Você coloca a face na frente da pessoa, essa área é ativa. Se você tem técnicas para você registrar essas atividades, ela vai dar uma ativação bastante forte. Se você colocar um outro estímulo, ela não responde. Então, o que temos é circuitarias e estruturas cerebrais que são específicas para processar informações de face, tá? E essa parte de processamento de informação de faces, ela vai conectar com outras áreas, por exemplo, da área do sistema límbico, por exemplo, se você vai processar informação emocional, por exemplo, você vai estar nessa parte. Ela vai estar relacionada também com a parte do sistema do hipocampo, por exemplo, que está relacionado com memória. Essa parte da memória vai estar relacionada com a parte de reconhecimento de face. Então, você tem a parte de organização perceptual da face, e você tem outras áreas que vão extrair essas informações ou associar essas informações à percepção da face, que é a parte de emoção, por exemplo, ou a parte de aprendizagem, por exemplo, o reconhecimento se a face é familiar ou não, tá? Ou associações, por exemplo, com nomes, por exemplo, né? A identificação de outra pessoa, né? Quer dizer, você tem todo um processo, toda uma estrutura relacionada com funções para você processar a informação de percepção de face. Isso é bastante fundamental, né? Quando a gente trabalha em laboratório, em percepção, a minha preocupação maior é como que esses processos ocorrem, como ela ocorre em termos de você apresenta o estímulo e como que o cérebro, né? Ou pelo menos a gente tenta inferir através do comportamento das pessoas aos estímulos que a gente apresenta, né? Como que o cérebro funciona em determinados tipos de apresentação de estímulos, tá? O quanto ele é eficiente, por exemplo, para reconhecer ou perceber essas faces, em função de deterioramento da imagem, ou através de tempos muito curtos ou mais longos, né? Se a gente apresenta do lado direito ou do lado esquerdo, isso vai ter uma influência em que campo você apresenta e em que área do cérebro, quer dizer, dos hemisférios cerebrais, que ela processa com mais eficácia ou não, tá? Então, essa é a ideia principal que a gente tem trabalhado com percepção de face no laboratório. Não trabalhamos, por exemplo, com a parte mais com tecnologias muito avançadas. Então, nós temos aqui no nosso laboratório, que é um método chamado psicofísica, né, um método psicofísico, e a gente apresenta estímulos bem controlados, com tempo de exposição, localização, né, onde a gente projeta na retina, e a gente extrai essas informações. Por exemplo, se a face é reconhecível, através, quer dizer, o sujeito aprende um monte de banco de faces lá. E a gente apresenta várias faces misturadas, aquelas que ele achou que aprendeu e aquelas que nunca viu antes. E a gente vai misturando e o sujeito, nós vamos coletando respostas do sujeito em posições diferentes de apresentação. E o sujeito tem, no final, dizer se ele percebeu ou não percebeu essa face, e nós tratamos essas imagens, essas respostas, para tirar uma conclusão a respeito da performance da pessoa, como que ela reconhece essas faces apresentadas, né? Faces novas ou faces já familiares, e extraímos uma informação e tiramos algumas conclusões a respeito de como que a pessoa processa isso. Quer dizer, isso tem de trás um respaldo teórico e de evidência de outros experimentos para tentar fazer uma análise de como processamos essas informações. Tá? Bom, talvez você me pergunte, ou talvez a pessoa ficou curiosa, o que você faz com esse conhecimento, né, sobre como que a gente apresenta a face, que coleta os dados e vê o que acontece e interpreta isso. Bom, uma vez que você sabe como que as pessoas processam a informação facial, né, para reconhecimento, tá? No caso, aí já entrando na parte de reconhecimento facial, né, tem uma certa importância em várias áreas aplicadas, principalmente na neuropsicologia, por exemplo, né? Você tem situações, por exemplo, de pessoas que não conseguem fazer reconhecimento de face. Você tem um distúrbio chamado prosopagnosia, né? Então, a prosopagnosia, você pode ter pessoas que têm alguma lesão em alguma área específica desse processamento neural da face, que a pessoa não consegue fazer a associação da percepção da face com a identidade da pessoa. Tá? Então, por exemplo, você pode ter casos bem graves, por exemplo, mais severos, que a pessoa olha no espelho e não se reconhece a si próprio,
olhando no espelho, né? Mas isso é uma coisa mais extrema. Mas na maioria das situações, essas pessoas não têm a capacidade de perceber a face, né? De reconhecer a face como familiar. Uma face familiar, para eles, sempre vai ser uma face não familiar, né? Então, são casos neurológicos que são bastante interessantes, que a parte da neuropsicologia, né, invoca essas pesquisas a respeito de percepção de face, porque isso acontece. Então, aí, o pessoal da neurologia, o pessoal da neuropsicologia, tem pacientes que, por exemplo, você tem uma certa lesão em determinadas áreas e você associa porque se tem esse tipo de dificuldade de perceber faces, né? Então, tem essas coisas assim, né? Outras situações que as pessoas, por exemplo, não reconhecem expressões faciais, por exemplo, né? Ou, às vezes, você tem uma situação de depressão, por exemplo, né? Ok. Você apresenta faces, por exemplo, mesmo com faces que não têm uma expressão emocional, como uma face neutra, por exemplo, mais neutra possível, né? A pessoa sempre invoca uma leitura daquela face como se fosse mais triste do que realmente ela é, né? Então, você tem alguns aspectos que você utiliza a performance de reconhecimento de faces ou reconhecimento de emoções, no caso, né? Que você pode associar para diagnóstico ou para ver ou uma melhoria das pessoas nessas situações mais patológicas, vamos dizer assim, né? Talvez uma das perguntas que você levantou, né, é que você poderia utilizar esses conhecimentos para uma área mais tecnológica, como os algoritmos, né? Isso é possível, tá? Mas nem sempre ela é o mais importante, talvez, né? Ela não, porque esses algoritmos que você tem que é aplicado comercialmente, ela pode até mimetizar o processo do resultado da percepção e reconhecimento de face, mas ela, necessariamente ela não usa o mesmo processo que ocorre a mesma forma de extrair a informação da face, né, como do humano, né? Então, às vezes você vê ele, talvez nós podemos utilizar o reconhecimento de face de uma maneira, quer dizer, vamos fazer uma análise, deixa eu colocar de uma outra maneira. Vamos supor que, vamos tentar entender a percepção de faces, como que ela é feita, tá, no humano. Geralmente ela é feita de uma maneira configuracional, tá, e holística, né? Em alguns certos casos, você tem um aprimoramento de utilizar, por exemplo, no reconhecimento de faces, alguns elementos fundamentais ou diferentes, né, peculiares da face, para fazer essa tarefa. Então, geralmente, o que você faz? Você utiliza a informação holística, global, né, holística, quer dizer, gestáltico da face, para perceber a face e fazer o julgamento dessa face, né? Mas para você fazer isso em algoritmos, talvez ela é muito mais dispendiosa para você usar em termos de processamento, tá? Então, leva um tempo maior para fazer isso. Então, o que acontece? Você pode fazer algoritmos de percepção de face que não precisa levar todos os elementos que o processo ocorre em humanos. Então, talvez ele use só configuracional, por exemplo, que é mais fácil. Distância entre os olhos, nariz, boca, quer dizer, dá uma configuração, às vezes cor de pele ou alguma coisa que você pode guardar ou transformar isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, digital, né? De maneira que o processo, utilizando aquelas técnicas de reconhecimento de padrões, acaba fazendo um processo de reconhecimento de face. Como os computadores hoje em dia são processadores muito, muito velozes, muito mais de competência muito maior do que o processamento humano, ela pode ganhar em termos de processamento de velocidade, né? Mas isso não indica que o processo seja mesmo que é utilizado no processo do humano, do cérebro humano, tá? Então, são coisas distintas, tá? Você pode ter um mecanismo artificial, de inteligência artificial, que utiliza técnicas de redes neurais e reconhecimento de padrões, né? E consegue o mesmo efeito parecido do humano. Mas todas elas, a percepção de faces e reconhecimento de faces em humanos, enquanto em máquinas, elas são falíveis. Ela tem um alto teor de acerto, né, de eficácia, de acurácia, de reconhecimento, mas ela é falível, não é 100%. Tá? Perfeito. Mesmo no humano, por exemplo, alguns fenômenos que estão ocorrendo na percepção de faces, que a gente nota bastante em literatura, por exemplo, o pessoal chama de o efeito da raça, por exemplo. Se você faz reconhecimento de faces de humanos, as pessoas reconhecem faces humanas de pessoas da mesma etnia, né, do seu mesmo grupo, do que de etnias diferentes que aquele não pertence. É aquela história, por exemplo, se eu sou asiático, eu sou descendente japonês,
Muitas vezes, pessoal, se eu me colocar junto dos outros japoneses, provavelmente os brasileiros ou os ocidentais vão ter maior dificuldade de discriminar um elemento do outro, né, que parecem todos iguais. A mesma coisa acontece quando você tem, por exemplo, pessoas asiáticas que vai à Europa, por exemplo, principalmente em países nórdicos, você vê todo o pessoal loirinho, é muito igual, né? De distinguir, por exemplo, os indivíduos daquela sociedade, porque você tem esse viés. Né? O que é engraçado é que esses viés, ela se retrata também nos processos. Por quê? Elas geralmente são embasadas, o treinamento desses algoritmos, com faces, às vezes só de brancos, por exemplo, ou da população majoritária de quem produziu aquilo lá. Então, às vezes, você coloca uma pessoa, por exemplo, de etnia africana, por exemplo, negros, ou asiáticos, ou outros tipos de grupos étnicos, geralmente ele falha para fazer o reconhecimento. Né? Então, da mesma forma que o humano também falha, também os computadores também, como que ele foi programado, também pode falhar. E tem outros tipos de aspectos utilizados dentro desse processo que levam a uma falha bastante importante. Né? Por exemplo, posição da câmera em relação a como que você pega a imagem. Você captura a imagem de perfil ou de front, né, de frontal. Qual que é mais eficiente para perceber, né, o reconhecimento? Para o humano, esse também é um problema bastante similar, por exemplo. Né? Se você coloca uma fotografia de perfil, uma fotografia, por exemplo, de frontal, você tem situações que o frontal vai ser reconhecido do que uma face de perfil, por exemplo. Tá? Então, você tem várias evidências que têm uma certa paralelidade, né? Uma certa similaridade com os algoritmos artificiais. Né? Mas o artificial, ele tem uma vantagem que ele é rápido, né? O processamento é rápido, mas ele também comete erros. Só que as pessoas acham que, as pessoas não levam em consideração muito esses erros, porque às vezes é uma taxa pequena, talvez 5%, menos de 10%, né? Mas aí acontece, por exemplo, se você tem na área criminal, por exemplo, uma máquina que você faz o reconhecimento de face de uma pessoa que é uma outra pessoa, por exemplo, você tem uma complicação muito séria. Tá? Da mesma coisa que você acontece também com humanos. Os humanos, por exemplo, você tem falsas memórias. Então, geralmente, porque você tem de uma etnia com a outra etnia, por exemplo, o reconhecimento ser dificultado, se você tem uma situação criminal de testemunhos, por exemplo, né, você pode ter pessoas que fazem uma testemunha totalmente errônea, né, totalmente enganada, em função desses aspectos de fatores do processo de informação da percepção de face, né, do reconhecimento de face. E a evolução da tecnologia, esses conceitos de Big Data, enfim, esse poder computacional que nós temos conseguido conquistar nos últimos anos, ele tem contribuído para as pesquisas? Ele é um ponto também marcante para a gente avançar nos estudos de reconhecimento de face? Vocês têm utilizado muita tecnologia computacional? Uhum. Ela, na verdade, é uma via de mão dupla, vamos dizer assim. Né? Perfeito. Por exemplo, se você trabalhar com a década de 80, na área de visão, tá? A área de visão era muito focada na área da fisiologia. Tá? Então, os processos. Tanto que você pega a década de 80, 81, você tem o Nobel de Fisiologia para o Hugo e Wiesel, né? Que eram os grandes pesquisadores na área de como que você percebe as células, como as células ganglionares se organizam em processo para você para fazer a percepção visual, tá? Bom, essa parte principal, né? Mas quando você chegou à parte de computação, teve um pesquisador chamado, como chama? David Marr, tá? Na década de 80 no MIT, tá? Ele viveu muito pouco, mas ele escreveu um livro muito importante na área chamado Vision. Ele traz todos os princípios, por exemplo, que você pode mimetizar estruturas e funções da parte básica da retina, tá? Para um algoritmo computacional. Então, saiu a ideia de computer vision naquele tempo. Né? Então, as funções visuais poderiam ser passadas para algoritmos e ser simuladas no algoritmo para produzir o mesmo efeito. Isso teve um impacto muito grande para você entender como que o sistema visual funciona. E o surgimento de várias técnicas de inteligência que vai para redes neurais e vai para a inteligência artificial, se utiliza dessa técnica para você processar a visão. Né? Então, nesse caso, acho que nós temos uma mão de via dupla, tanto que a parte da fisiologia, na parte das ciências mais naturais, com a parte da computação simulando e criando
explicação tanto na área fisiológica, como dando respaldo para um algoritmo computacional para simular a visão, tá? Perfeito. Na área de faces, vai para a mesma área, porque você começa a ter as ideias de como que você faz reconhecimento de padrões, né, na verdade. Então, por exemplo, essa é uma área de pesquisa na área de percepção. Nós temos muito estudo nessa parte, que é mais, vamos dizer assim, performance, de comportamento, né? Você dá tarefa, o sujeito reconhece ou não reconhece, na parte mais psicofísica mesmo, né? Só que nós não tínhamos algoritmos, por exemplo, para simular isso. Você tem a parte da computação que traz esses respaldos que, às vezes, pode se unir para você fazer um mecanismo, por exemplo, que possa simular, ou, às vezes, até explicar o modelo utilizado na parte de humanos, né? Então, existe uma, vamos dizer assim, via de mão dupla, no caso aí. Tanto ideias da área de percepção, na área fisiológica, na área psicológica, elas trazem informações suficientes, às vezes, para se utilizar um algoritmo. E esses algoritmos, às vezes, ela pode trazer informações úteis para tentar explicar algumas falhas, algumas coisas que não foram completamente entendidas na estrutura e na função biológica do organismo para perceber face. Na verdade, existe a ponte em ambas situações, tá? Perfeito. Mas isso não significa que todos os algoritmos, elas mimetizam o sistema biológico, tá? Você tem restrições aí, né? E a parte do algoritmo de computação é muito mais ampla. Você pode criar vários tipos de algoritmos totalmente diferentes, princípios diferentes, e vai fazer a mesma tarefa, talvez muito mais, talvez até mais eficiente que a outra do humanos, mas realmente às vezes ela não divide o mesmo processo, o mesmo tipo de processo, né? Ela mimetiza o resultado, mas não mimetiza o processo todo. Entendi. Perfeito. Mas vamos abordar um pouquinho agora os aspectos mais éticos, né? Alguns limites, principalmente se a gente falar de tecnologia. E aí eu queria citar uma obra de Harari que é intitulada 21 lições para o século XXI, onde o autor cita, abre aspas, quando você ri um riso forçado, está usando circuitos cerebrais e músculos diferentes do que usa com a verdade. Normalmente, humanos são capazes de detectar a diferença, mas um sensor, não seriam capazes, né? Mas um sensor biométrico seria. Na sua opinião, qual é a sua opinião assim, sobre nós adotarmos esses ferramentais tecnológicos para melhorar, para aguçar a nossa percepção humana? E deveria haver um limite ético para isso? Porque a gente vê um crescimento tecnológico absurdo, exponencial, né? Enfim, será que deveríamos ter um limite ético para isso? Qual é a sua visão com relação a essa aplicabilidade? E geralmente você tem o que nós chamamos o sorriso social, né? Que geralmente você só movimenta o zigomático praticamente, né? Então só o movimento dos lábios aqui, puxando para cima, né? E você dá aquele sorriso, não é um sorriso verdadeiro, vamos dizer assim, mas é um sorriso social de apresentação de facilidade de interação humana, tá? Existe o que nós chamamos o sorriso verdadeiro, que expressa a emoção, tá? A emoção de alegria, né? Felicidade, ele vai ativar não só o zigomático, mas vai colocar vários outros músculos da face, principalmente em torno da orbicular, que é a parte dos olhos. Você vai ter um movimento, uma expressão muito mais natural, muito mais vivaz, no caso, mas porque ela envolve muito mais, como chamamos? Elementos, né, musculares da face. Tá? Eu acho que não é necessariamente, quer dizer, você que mesmo não sendo utilizando a máquina facilita, com certeza, de uma maneira mais objetiva. Mas eu acredito que você também o faz, você pode fazer isso de uma maneira também, notando a face, a expressão, outras informações, para fazer esse reconhecimento, né? Não é necessariamente que você só vai precisar da máquina. A máquina geralmente vai trazer uma medida mais objetiva, é só isso que vai ter, tá? A não ser que essa pessoa tenha algum problema de fazer o reconhecimento de expressões faciais. E também tem esses distúrbios também neurológicos, que você vai ter problemas de reconhecimento de expressões faciais. Né? Perfeito. Mas o problema, talvez, aí você fala é sobre a utilização desses algoritmos na tecnologia, né? Se ela vai ter que ter um limite, né, para o seu uso, sim. Tá? Porque você não sabe, por exemplo, o quanto você vai utilizar essas informações. Vamos supor que você entra
numa aula, por exemplo, o aluno, você vai gravar a aula e depois fazer uma análise facial do aluno, por exemplo, sem o aluno, às vezes, sem saber se ele está sendo gravado, se deu a pergunta, para quê? Né? Então, esse questionamento é extremamente importante. Embora essas tecnologias tenham uma utilidade muito grande, na área de segurança, por exemplo, ou na área de diagnóstico, principalmente na área de na parte de neurociências, o pessoal que trabalha com neuropsicologia, os algoritmos facilitam bastante na ajuda, né? Em termos de segurança, em termos de diagnóstico de alguma patologia, né? Isso é bastante importante. Mas ela pode ser utilizada também para outras coisas, que às vezes, muitas vezes, pouco esclarecidas, né, para quem está sendo analisado, né? Então, por exemplo, surgiu, acho que tinha visto até uma certa notícia, acho que na internet, em algum lugar na internet, que tinham, sim, sobre cultos em igrejas, né? Por exemplo, os pastores queriam comprar programas de software que faziam reconhecimento facial e que fazia análise também das emoções da pessoa, né? Para gravar, tirar da sua população que está frequentando o culto. Quer dizer, qual o aspecto e qual a utilidade, ou para que serve esse tipo de utilização de tecnologia de reconhecimento facial, de análise facial, né, num culto, né? Isso invade totalmente os aspectos da privacidade, né? Perfeito. Corta totalmente os aspectos éticos, quer dizer, rompe todos os aspectos éticos que deveriam ser estabelecidos. Um benefício numa via só, né? Não tem benefício, tem benefício talvez para a pessoa querer analisar, mas não tem nenhum benefício a respeito de quem está sendo analisado. Tá? Tanto que quando você faz essas pesquisas na área, mesmo da minha área, por exemplo, na percepção, até na década de 20 anos atrás, talvez não havia muita preocupação, por exemplo, você poderia gerar imagens, bancos de imagens de face, por exemplo, para usar para o meu experimento. Hoje já isso não é possível, você tem que pegar uma autorização, você tem que assinar um compromisso, né? Para que serve? Tem um termo de consentimento? Para que vai ser explicando tudo? Para que vai ser utilizada aquela imagem, né? Quer dizer, só para um experimento laboratório, para definir um determinado tipo de objetivo de pesquisa e só, né? Você não tem direito nenhum para você utilizar essa imagem, doar a imagem ou vender essas imagens para outras pessoas. Exato. É isso que talvez seja bastante importante agora, né? E eu acho que tem surgido essas lei geral de proteção a dados privados, né, pessoais, eu acho que veio em boa época, porque, por exemplo, você pega o Facebook, por exemplo, o que eles fazem? Você tem um banco de dados de face de várias pessoas lá, o que eles fazem com essas imagens, né? A Microsoft tinha ou empresas que estavam vendendo essas faces para outras coisas, para treinar computadores, por exemplo, outros algoritmos para fazer reconhecimento de face, mas sem a utilização da permissão do uso da imagem dessas pessoas, né? Então, eu acho que tem um certo limite. Mesmo para fazer pesquisa, hoje em dia já está bastante limitado, você tem que obedecer protocolos éticos bastante rígidos a respeito disso, explicar muito claro e qual o benefício disso, né? E, da mesma forma, acho que na hora de se utilizar essas tecnologias de uma maneira mais aberta, comercial, ela tem que ser muito mais explícita ao povo, né? Para que ela está sendo utilizada, né? Tem coisas boas e tem coisas ruins nessa utilização. Segurança é uma delas, né? Diagnóstico, por exemplo, é uma outra. Mas para utilização para controle de massa ou, às vezes, para controle de, por exemplo, de populações específicas, por exemplo, de perseguição política ou social, por exemplo, né? É extremamente complicado, né? Porque elas vai ter um dano muito, muito claro nessa população que está sendo investigada. Tem que ter um limite, né? Tem que saber separar o que realmente é bom e o que é ruim. Esse excesso de monitoração que a gente vê todos os dias, né? Agora a gente sai nas ruas, aí a gente tem cercamento digital das cidades, a gente vê câmera para tudo quanto é lado. Qual é o seu entendimento com relação ao impacto psicológico que as pessoas sofrem? E há um impacto psicológico, de fato? Esse excesso de monitoração, de câmeras e de reconhecimento, na sua opinião? Eu acho que sim, mas isso é um caso individual para indivíduo para indivíduo. Por exemplo, se você fazer uma pesquisa, muitas pessoas não vão se importar, tá? Mas aqueles que, por exemplo, se a pessoa está preocupada em segurança, por exemplo, na hora do ambiente, provavelmente essas pessoas vão ser favoráveis, né, nesse tipo de uso dessas tecnologias. Talvez o impacto para ele em termos psicológicos talvez
talvez ele vai se sentir até melhor, né? Mas para outras pessoas não, porque para muitas pessoas isso sentem como se fosse uma invasão de privacidade, né? Da sua atuação ou um cerceamento da sua liberdade, né? Então, isso vai depender de pessoa para pessoa. Então, na verdade, acho que na hora que as pessoas utilizarem isso no nível público, ele deve ser colocado de maneira bem clara que ele está sendo filmado para um determinado objetivo, né? E para deixar bem claro, né? Esse tipo, se tem uma área de segurança ou não, se as pessoas acharem que não é bom ficar sendo filmado naquele lugar, nem passaria, né? Mas tem que estar explicitado para essas pessoas qual o objetivo de se utilizar essas técnicas de reconhecimento em áreas abertas. Eu acho que tem vários pontos positivos, mas também tem vários pontos negativos. Mas cada pessoa, eu acho que reage de uma maneira diferente, né? Tem muitas pessoas que vão ser a favor, tem muitas pessoas que não vão ser. Não, perfeito. E até me recordo, porque muitas pessoas que a gente, até mesmo entrevistando, tem algumas pessoas que se perguntam, né, mas você não fica um pouco receoso de fornecer informação, saber que, sei lá, Facebook ou outras aplicações, outros sites capturam suas informações, manipulam elas? Tem muitas pessoas que, olha, eu prefiro o benefício que ele me entrega, estou tranquilo, sabe? Então, realmente, acho que tem um aspecto de como cada um de nós encara, né, essa tecnologia, né? Eu conheço pessoas que ficam extremamente desconfortáveis com qualquer câmera e pessoas que se sentem muito à vontade, né? É fato. Professor Fukushima, muito boa conversar com esse olho, com o senhor e com essa abordagem, com esse olhar, né, diferenciado assim de tecnologia que a gente tem discutido principalmente nos últimos episódios aqui. Mas eu preciso lhe fazer uma pergunta final, né? E aí essa pergunta final, geralmente eu direciono ela para um público mais de empresários que estão nos assistindo, às vezes, e vendo, né, essa tecnologia, o quanto esses itens que a gente aborda eu posso levar para dentro de uma organização. Então, a pergunta final que eu gostaria de fazer, principalmente sim, com relação ao que está se desenvolvendo, a estudos e tecnologias, com relação à leitura da face para interpretar emoções. Tá? Eu imagino que em algum momento as empresas irão se interessar por levar, e teremos tecnologia barata, viável, para levar para dentro das organizações, e o empresário querer absorver aquela informação, porque é uma leitura do colaborador dele, né? Enfim, qual é a sua visão com relação a isto? Né? Deveríamos ter essa abordagem, né? Enfim, essa possibilidade de interpretar as emoções através de ferramentas computacionais, com algoritmos abastecidos de todos esses estudos, enfim, para facilitar o dia a dia das organizações? Como é que o senhor vê isso? Aí cai, eu acho, no mesmo problema para que você vai usar essas informações? É o problema, novamente, lá da privacidade, né? Você vai analisar, por exemplo, a emoção, quer dizer, a expressão facial de uma pessoa para quê? Né? A parte comercial, né? Quer dizer, você está invadindo uma certa privacidade. Você não sabe para que você quer analisar a emoção de uma pessoa, sem a pessoa sem saber do que está sendo analisado. Né? Então, acho que essa parte tem os seus limites, tá? Agora, tem outras áreas de aplicação de reconhecimento de face, quer dizer, reconhecimento de expressões faciais, né? Que tem uma outra aplicação, talvez tecnológica, tá? Que tem uma certa importância, por exemplo. Você tem hoje em dia avatares, por exemplo, tá? Okay. Você tem um elemento A e elemento B, por exemplo, em distâncias bem distantes um do outro, mas você interage no mundo virtual através de avatares, tá? E esses avatares, no videogame, geralmente, mas agora interagir esses personagens, uma das coisas que facilita, né, é a expressão emocional pela face, quer dizer, como que você expressa a emoção na comunicação entre um e o outro, tá? Então, nesse caso, a expressão facial, aí não só a parte de expressão facial da emoção, mas também da fala, né? Você tem um aspecto de entonação, você usa, qual tipo de voz, qual tipo de sotaque, tudo isso contribui para facilitar o que nós chamamos interação entre duas pessoas, né? A importância de você compreender o outro através da leitura facial, da leitura da emoção, quer dizer, emoção no geral, tanto pela voz, tá?
quanto pela imagem, né? Perfeito. A outra parte que eu vi em termos de pesquisa sobre essa parte de reconhecimento de emoções é na área de robôs, por exemplo. Você tem, no Japão, por exemplo, você tem computadores não, tem robôs que são atendentes, por exemplo. Você não tem pessoas físicas, às vezes, uma pessoa real. Você tem um robô no lugar de uma pessoa para fazer a recepção, por exemplo, num balcão, por exemplo, né, de informações. E um dos problemas que as pessoas relatam é que conversar com o robô não é a mesma coisa que conversar com humanos. Então, o que você pode melhorar? Para facilitar essa interação, você utiliza expressões faciais. A entonação da voz, por exemplo. Né? Então, essas coisas facilitam uma interação homem-máquina, onde essas sociedades um pouco mais avançadas, que você tem essa possibilidade de utilizar a máquina, e as pessoas interagem com essas máquinas de uma maneira um pouco mais natural, do que uma situação mais artificial. Né? Isso talvez seja coisa quase de ficção científica, mas tem pessoas que pesquisam essa parte em robótica, essa parte para facilitar a interação. Mas no uso geral, assim, posso só por reconhecer, achar um programa para reconhecer a expressão facial, eu preciso saber para que ele quer fazer isso. Né? Eu não gostaria de ser gravado e ter minhas emoções, tirar uma análise psicológica através dessa situação, para que eu não sei, e nem sei para que serve. Para qual objetivo. Então, é que aí no problema da parte da ética, como discutimos anteriormente. Né? Maravilhosa conversa, mais uma vez, esse olhar diferenciado, né, esse olhar mais biológico, né, mais mental, né, enfim, sobre a questão do reconhecimento facial, um tanto diferente quanto a gente vinha abordando nos episódios anteriores, muito mais ligado a leis, muito mais ligado à tecnologia, fez toda a diferença. Eu acho que fecha bem essa nossa temática de março. Mais uma vez, nós aqui do canal gostaríamos de lhe agradecer profundamente seu tempo, sua disponibilidade, que eu sei que é sempre uma agenda concorrida, e de fazer um convite para que retorne aqui em outras oportunidades, faça daqui a sua casa também. Muito obrigado pela sua participação, professor. Eu que agradeço, tá, pela oportunidade de expressar um pouquinho sobre o assunto, né? É um assunto realmente, talvez as pessoas leigas talvez não tenham muito conhecimento do tema, né? Eu acho que surgem essas tecnologias, o pessoal vai utilizando, mas não sabe o que está por detrás de todo esse aparato por detrás, né? Tanto do aspecto de pesquisa básica, quanto do aspecto da pesquisa aplicada e as suas consequências, né, na sociedade, em termos de comportamento, em termos de civilização, em termos de ética e assim por diante. Eu acho que vocês abriram um canal bastante importante, Academia e Mercado. Eu achei interessante esse nome, porque eu entendo parte um pouco mais da parte da acadêmica, mas essa parte do mercado e associação, talvez busque uma interação mais forte entre essa parte acadêmica e essa parte mais de mercado, que a gente não tem, na realidade, um conhecimento, e às vezes, tanto de um e tanto do outro lado, falta uma conversa um pouco mais para interagir, e para gerar oportunidades, né, de novos conhecimentos e aplicações de uma maneira mais ampla. Né? E suas consequências também, medir as suas consequências. Tá? Muito obrigado aí pela oportunidade de participar do seu programa. Nós que agradecemos. Obrigado, professor. E aí, pessoal, gostaram? Papo maravilhoso, né? Fechamos, eu acho que de uma forma muito positiva esses nossos encontros para essa temática do mês de março, reconhecimento facial. Se tu gostou, dá aquele like, aquela curtida, nos ajuda a divulgar o canal e nos vemos no próximo.